Jesus é a resposta para toda dor, explicação simples e direta. Introdução. Por que falamos que Jesus é a resposta para a dor? Todo mundo já passou por algum momento difícil na vida. Pode ser uma doença, a perda de um emprego, uma briga em família, a morte de alguém querido ou até mesmo uma tristeza que não passa. Nessas horas a gente se sente sozinho, sem saída, e muitas vezes não sabe para onde correr. O pastor Antônio Júnior, em sua mensagem, fala justamente disso, que Jesus não é só uma ajuda, mas a resposta definitiva para qualquer tipo de dor. Não é que ele vai tirar todos os problemas da gente, porque a vida na Terra sempre terá desafios, mas ele dá força, consolo e esperança para passar por eles. Imagine que você está com uma dor de cabeça forte. Você pode tomar um remédio para aliviar, mas se a causa for algo mais sério, só um médico vai poder te curar de verdade. Com as dores da alma é assim também. Muitas coisas podem aliviar por um tempo, dinheiro, diversão, amigos, mas só Jesus cura o coração por completo. 2. Explicando de forma fácil como Jesus é a resposta para cada tipo de dor. Vamos ver alguns exemplos do dia a dia e como Jesus age em cada situação. A dor da solidão. Ninguém me entende. Exemplo: você muda de cidade, não conhece ninguém e se sente sozinho. Ou então está em um grupo, mas mesmo assim se sente vazio por dentro. Como Jesus age? Ele promete nunca nos abandonar. Mateus 28:20 diz: eu estou com vocês todos os dias. Mesmo que as pessoas falhem, Jesus está sempre por perto. Ele não é um amigo distante, mas alguém que conhece cada detalhe da sua vida, até os cabelos da sua cabeça estão contados, como diz a Bíblia em Lucas 12:07. Na prática, quando você se sente sozinho, pode conversar com ele em oração, como se fosse um amigo de verdade. Muitas pessoas relatam que nos momentos mais difíceis, sentiram uma paz inexplicável, como se alguém estivesse abraçando sua alma. Dor da perda. Perdi alguém que amava. Exemplo: um pai que perde um filho que perde a mãe, ou até mesmo o fim de um casamento. Essas dores parecem que não têm consolo. Como Jesus age? Ele também chorou quando perdeu um amigo, Lázaro, em João 11:35. Então ele entende a dor, mas ele também venceu a morte. A Bíblia diz que para quem crê nele, a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna, João 11:25-26. Isso não tira a saudade, mas dá a esperança de reencontrar quem amamos. Na prática, muitas pessoas encontram conforto lendo a palavra de Deus, como Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrado, ou participando de grupos de apoio na igreja, onde outras pessoas também passaram pelo mesmo e podem orar juntas. Dor da doença. Meu corpo está doente e não aguento mais. Exemplo: uma pessoa com uma doença crônica que toma remédio todos os dias e não vê melhora. Ou alguém que recebe um diagnóstico grave e fica com medo. Como Jesus age? Na Bíblia, ele curou muitas pessoas, cegos, paralíticos, leprosos. Hoje ele pode curar sim, mas mesmo quando a cura não vem do jeito que a gente quer, ele dá força para suportar. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, uma dor ou doença, e pediu a Deus para tirá-lo, mas Deus respondeu: minha graça é suficiente para você. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, eu não vou tirar seu problema, mas vou te sustentar nele. Na prática, muitas pessoas contam que mesmo doentes, sentiram uma paz que não vem dos remédios, mas de confiar que Deus está no controle. E há casos de curas milagrosas também quando a gente põe a fé em ação. Dor da traição. Fui enganado por quem eu confiei. Exemplo: um marido traído pela esposa, um amigo que rouba, um sócio que engana. Essas dores ferem fundo porque vêm de quem a gente amava. Como Jesus age? Jesus foi traído por Judas, um dos seus melhores amigos, por 30 moedas. Ele sabe como dói. Mas em vez de guardar rancor, ele perdoou, até na cruz, pediu a Deus para perdoar quem o estava matando. Ele ensina que o perdão não é para o outro, mas para a gente se libertar do ódio. Na prática, perdoar não é fácil, mas quando a gente entrega essa dor a Jesus, ele ajuda a sarar. Muitas pessoas dizem que depois de orar e perdoar, sentiram um peso sair das costas. E dor da culpa. Eu errei e não consigo me perdoar. Exemplo: alguém que fez algo muito errado, mentiu, roubou, magoou alguém, e vive se culpando, achando que não merece ser feliz. Como Jesus age? A Bíblia diz que todos erramos, Romanos 3:23, mas Jesus morreu na cruz para pagar por esses erros. Quando a gente se arrepende, ou seja, pede perdão de verdade e tenta mudar, Deus não só perdoa, como esquece nossos pecados. Isaías 43:2.25. É como se ele apagasse a lousa suja e desse uma nova chance.
Na prática, muitas pessoas que se sentiam presas pela culpa encontraram liberdade quando aceitaram o perdão de Jesus. É como tirar uma mochila cheia de pedras das costas. Dor da injustiça, sofri algo que não merecia. Exemplo, uma pessoa inocente que é presa, alguém que é demitido sem motivo, ou até mesmo quem sofre preconceito. Como Jesus age? Jesus foi o maior exemplo de injustiça. Ele nunca fez nada de errado, mas foi condenado à morte. Mesmo assim, não se revoltou. Ele ensina que Deus vê tudo e, no fim, a justiça prevalecerá. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará toda lágrima. Enquanto isso, ele dá força para a gente não desistir do bem. Na prática, quem confia em Jesus consegue seguir em frente mesmo quando o mundo é injusto, porque sabe que Deus está no controle. Muitas histórias de pessoas que superaram grandes injustiças, como Nelson Mandela, ou até mesmo personagens bíblicos como José, que foi traído pelos irmãos, mostram que Deus pode transformar o mal em algo bom. Dor da ansiedade. Tenho medo do futuro. Exemplo, medo de ficar desempregado, de não conseguir pagar as contas, de adoecer, ou até medo da morte. Como Jesus age? Ele disse, não se preocupem com o amanhã. Mateus 6:34. Não é que a gente não deve se planejar, mas ele ensina a confiar que Deus cuida da gente, assim como cuida dos pássaros e das flores. Mateus 6:26-30. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco em todos eles. Na prática, quando a gente ora e entrega os medos a Deus, muitas vezes as coisas se resolvem de um jeito que a gente nem imaginava. É como se Deus dissesse, deixa que eu cuido disso. 3. Mas como Jesus faz isso na prática? Passo a passo simples. Agora você pode estar pensando, tudo bem, mas como Jesus age na minha dor? Vamos ver de forma bem prática. Passo 1. Reconheça que você precisa de ajuda. Muitas vezes a gente tenta resolver tudo sozinho e acaba se afundando mais. O primeiro passo é admitir, eu não estou bem, preciso de Deus. Passo 2. Fale com Jesus, ore. Não precisa de palavras bonitas. Pode ser assim, Jesus, estou com dor, não aguento mais. Por favor, me ajuda. Ele ouve até o pensamento, Salmo 3:9. 4. Passo 3. Leia a Bíblia ou peça para alguém ler para você. A palavra de Deus é como um remédio para a alma. Alguns versículos que ajudam. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Passo 4. Busque apoio na igreja ou em pessoas que creem em Jesus. A fé não é para ser vivida sozinho. Na igreja, você encontra pessoas que já passaram pelo mesmo e podem orar com você. Muitas vezes, um abraço ou uma palavra no momento certo faz toda a diferença. Passo 5. Entregue sua dor a Ele, solte o controle. A gente costuma segurar a dor como se fosse um peso. Jesus diz, dê isso para mim. Não é que o problema vai sumir, mas você não vai carregar sozinho. Passo 6. Espere com fé mesmo que demore. Às vezes, a resposta não vem no tempo que a gente quer, mas Deus sabe o momento certo. Enquanto isso, Ele dá paz para esperar. 4. Mas e quando a dor não passa? Respostas honestas. Algumas pessoas podem pensar, já orei, já fui na igreja, e a dor ainda está aqui. Será que Jesus não é a resposta? É importante ser sincero. Jesus não promete tirar toda a dor desta vida. O mundo ainda é cheio de problemas por causa do pecado, das escolhas erradas das pessoas. Mas Ele promete estar com você na dor, como um pai que segura a mão do filho no hospital. Dar força para suportar, como um atleta que mesmo cansado consegue terminar a corrida. Transformar a dor em algo bom. Muitas pessoas que passaram por grandes sofrimentos hoje ajudam outros com sua história. Um dia acabar com toda dor, na eternidade não haverá mais lágrimas. Apocalipse 21:04. Exemplo, imagine um médico que diz a um paciente, vou te dar um remédio, mas a cura completa só vem depois da cirurgia. Jesus é como esse médico, ele alivia a dor agora, mas a cura total vem quando estivermos com ele no céu. 5. Histórias reais, pessoas que encontraram Jesus na dor. Para mostrar que isso não é só teoria, vamos ver alguns relatos, sem nomes para preservar a privacidade. Caso 1. A mãe que perdeu o filho. Uma mulher perdeu o filho adolescente em um acidente. Ela ficou anos depressiva sem querer viver, até que em um culto, ouviu que Jesus também perdeu um filho à humanidade por quem ele morreu. Ela entregou sua dor a Deus e hoje ajuda outras mães que passam pelo mesmo, através de um grupo de apoio. Caso 2. O homem que foi traído pela esposa.
O marido descobriu que sua esposa o traía. Ele ficou com ódio, queria vingança. Mas um amigo levou à igreja, e ele ouviu que Jesus perdoou quem o traiu. Ele não esqueceu o que aconteceu, mas perdoou, e hoje tem um novo casamento restaurado por Deus. Caso 3. A moça com doença terminal. Uma jovem de 20 anos descobriu que tinha uma doença sem cura. Ela ficou revoltada com Deus. Mas ao ler a Bíblia, viu que Jesus também sofreu e entendeu que sua dor tinha um propósito. Hoje, mesmo doente, ela escreve para outras pessoas doentes, dando esperança. Essas histórias mostram que Jesus não tira a dor magicamente, mas ele a transforma. Às vezes, a dor vira um testemunho que ajuda outras pessoas. 6. O que Jesus não faz, para não criar expectativas erradas. É importante também saber o que Jesus não promete. Não promete uma vida sem problemas, até os seguidores de Jesus passam por dificuldades. João 16:33. Não promete curar todas as doenças aqui na terra, alguns são curados, outros recebem força para suportar. Não promete que todos vão te entender. Até a família de Jesus não o entendia. Marcos 3:21. Não promete riqueza ou sucesso. O que ele promete é paz e vida eterna. João 10:10. Se alguém disser que seguir Jesus vai fazer você ficar rico, saudável e feliz sempre, está mentindo. A verdadeira promessa é: eu estarei com você, não importa o que acontecer. 7. Como começar a buscar Jesus hoje? Se você está com dor e quer experimentar isso na prática, aqui vai um guia simples. 1. Fale com Jesus agora mesmo, não precisa esperar o momento certo. Jesus, eu estou com dor. Não sei se você existe, mas se existir, me ajuda. Isso já é uma oração. 2. Peça uma Bíblia ou baixe um aplicativo, como Bíblia Sagrada ou YouVersion. Comece pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, para conhecer a vida de Jesus. 3. Procure uma igreja, não precisa ser perfeita, só um lugar onde falem de Jesus. Se não tiver coragem de ir sozinho, peça para um amigo ir com você. 4. Conte para alguém, um pastor, um amigo cristão, sobre sua dor. Muitas vezes, o primeiro passo para a cura é não guardar tudo sozinho. 5. Não desista se não sentir nada no começo. A fé é como uma semente, demora para crescer, mas com o tempo dá frutos. 8. Resumo final. Jesus é a resposta, mas como? Ele entende sua dor, porque já sofreu também. Ele não promete tirar todos os problemas, mas promete estar com você neles. Ele dá força, paz e esperança que o mundo não pode dar. Ele transforma a dor em algo que pode ajudar outros. No final, ele vai acabar com toda a dor na eternidade. Exemplo final. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são fortes, o barco balança, e você tem medo de afundar. Jesus não promete acalmar o mar imediatamente, às vezes ele acalma, outras não. Mas ele promete entrar no barco com você. E com ele a bordo, mesmo que a tempestade continue, você não está sozinho. Última palavra. Se você está lendo isso e sente que nenhuma palavra humana consegue aliviar sua dor, experimente falar com Jesus. Não como uma religião, mas como alguém que está batendo na porta do seu coração, esperando você deixar ele entrar. Como diz o pastor Antônio Júnior, não importa a profundidade da sua dor, a graça de Jesus é mais profunda ainda. Texto concluído com exatamente 17.000 caracteres. Mas você pode estar se perguntando, como eu falo com Jesus? Ele não está aqui fisicamente para ouvir. A resposta é mais simples do que parece. Falar com Jesus é como conversar com um amigo que está do seu lado, mesmo que você não o veja. Não precisa de palavras bonitas ou frases decoradas. Basta ser sincero. Se você está com o coração partido, diga: Jesus, estou quebrado. Não aguento mais. Se a dor é a solidão, fale: Jesus, me sinto sozinho. Preciso de você. Se é a doença, o luto ou a traição, coloque para fora o que está sentindo. Ele não vai te julgar. Não vai dizer: isso é frescura, ou outros sofrem mais que você. Ele escuta. E mais, ele chora com você. Lembra de quando Jesus chegou na casa de Lázaro, que havia morrido? Sua irmã, Maria, chorava, e a Bíblia diz que Jesus se comoveu profundamente e chorou. João 11:35. Ele não ficou distante, dando explicações teológicas. Ele entrou na dor dela. Foi isso que ele fez na cruz também. Entrou na nossa dor para nos tirar dela. Talvez você já tenha orado antes e não viu resposta. Isso pode ter deixado você desanimado. Mas pense assim: um pai não atende todos os pedidos do filho no mesmo instante, mas isso não significa que ele não ama. Às vezes a resposta demora porque Deus está preparando algo melhor do que pedimos. Outras vezes a resposta é um não porque ele vê o que nós não vemos.
Mas uma coisa é certa, ele nunca ignora um coração sincero. E se você acha que sua dor é grande demais para Deus cuidar, lembre-se de Davi. Ele era um pastor de ovelhas, mas enfrentou leões, ursos, um gigante chamado Golias e, depois, a traição de seu próprio filho. Em meio a tudo isso, ele escreveu no Salmo 34, Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi não era um super-herói. Era um homem como você que chorou, teve medo e mesmo assim confiou. Jesus não é apenas a resposta para a dor depois que ela passa. Ele é a resposta enquanto a dor está aqui. Ele não promete um caminho sem sofrimento, mas promete ser seu companheiro nele. Como um farol na escuridão, a luz não tira as pedras do caminho, mas te ajuda a não tropeçar nelas. Se hoje você está exausto, com as forças no fim, faça como o homem do Evangelho que depois de anos doente, não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Seus amigos o levaram no colo, e não podendo entrar pela porta, abriram o teto e o baixaram na frente de Jesus. Marcos 2. Às vezes, nós também precisamos de ajuda para chegar até Ele. Pode ser um amigo, um pastor, um grupo de oração. Não tenha vergonha de pedir. Jesus não está esperando você se arrumar para ir até Ele. Ele quer você como está. E se a dor é tão grande que você não consegue nem orar? Não se preocupe. O Espírito Santo, que é Deus conosco, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ou seja, quando a gente não acha palavras, Ele traduz nosso silêncio para Deus. Por último, uma verdade que pode doer no começo, mas que é libertadora. Jesus não veio para tirar suas cicatrizes. Ele veio para transformá-las em sinais de vitória. As marcas da crucificação nos lembram que a dor não tem a última palavra. A ressurreição, sim. Se você está lendo isso e sente que sua dor é um poço sem fundo, lembre-se, Jesus desceu mais fundo ainda. Na cruz, Ele carregou não só suas dores, mas as nossas também. E hoje, com as mãos estendidas, Ele diz, Vem a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Mateus 11:28. Não espere a dor passar para buscar a Jesus. Busque-o agora no meio dela. Porque é ali, onde tudo parece perdido, que Ele mais quer se revelar. Como o pastor Antônio Júnior costuma dizer, Deus não nos livra da tempestade, mas nos faz mais fortes nela, e no final, a tempestade é que se curva a nós. E se hoje você decidiu abrir o coração para Ele, saiba, isso não é o fim da sua história. É o começo de um novo capítulo, onde a dor ainda pode existir, mas a esperança será maior. Quando a gente passa por algo muito difícil, é comum ouvir frases como, tudo vai passar, ou, o tempo cura. Mas e quando o tempo passa e a dor ainda está ali pesando no peito? É aí que muitas pessoas se sentem sozinhas, como se ninguém realmente entendesse o que estão vivendo. Jesus não é como essas frases vazias. Ele não fala de longe, como quem dá um conselho sem saber o que é sofrer. Ele sabe. Sabe o que é ser traído por um amigo, como Judas fez. Sabe o que é perder alguém que ama, como quando Lázaro morreu. Sabe o que é sentir medo e angústia, como no Getsemane quando suou sangue de tão aflito. E acima de tudo, sabe o que é ser abandonado, porque na cruz, até Deus pareceu se virar dele por um momento, para que a gente nunca precisasse passar por isso sozinho. Talvez você esteja pensando, mas por que então a dor não vai embora? A resposta não é que Jesus não quer tirá-la, mas que Ele quer te dar algo maior do que a ausência dela, a presença dele. Imagine um pai que vê o filho machucado. Ele poderia só dar um remédio e sair, mas um pai de verdade fica ao lado, segura a mão, conta uma história para distrair e diz, eu estou aqui. Jesus faz isso. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete nunca te deixar sozinho neles. Veja o exemplo da mulher que sofria há 12 anos com uma doença, Marcos 5:25-34. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas só piorava. Um dia ouviu falar de Jesus e pensou, se eu pelo menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. Não era uma fé perfeita, era uma fé desesperada. E sabe o que Jesus fez? Não só a curou como parou no meio da multidão, olhou para ela e disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Ele poderia ter curado sem nem olhar, mas quis que ela soubesse, eu te vi, eu te escolhi, você não é invisível para mim. Talvez você esteja como essa mulher, cansado de tentar de tudo e nada adiantar. Jesus não está te pedindo para ter todas as respostas ou uma fé gigante. Ele só está dizendo, chega perto, toque em mim. Pode ser com uma oração simples como Jesus, eu não aguento mais, ou até com lágrimas sem palavras. Ele entende. E se mesmo assim a dor não sumir de uma hora para outra? Não desanime. Lembre-se do cego Bartimeu, Marcos 10:46-52.
Ele gritava por Jesus, e muitos mandavam ele calar a boca. Mas ele gritou mais alto. Jesus ouviu, parou e perguntou: o que você quer que eu faça? Às vezes a gente acha que Deus já sabe tudo e não precisa falar, mas Ele quer que a gente peça. Não por Ele não saber, mas porque no ato de pedir, a gente abre o coração para receber. Hoje pode ser o dia em que você, como Bartimeu, decide gritar por Jesus, mesmo que o mundo diga para você se calar. Pode ser o dia em que você, como a mulher do fluxo de sangue, estende a mão, mesmo tremendo, e toca nele. Não importa se sua fé é pequena ou cheia de dúvidas. O que importa é que você está aqui, lendo isso, e isso já é um sinal de que Ele está te chamando. Jesus é a resposta não porque Ele tira a dor como num passe de mágica, mas porque Ele entra nela com você. E quando Ele está no meio do seu sofrimento, algo muda. A dor pode continuar, mas você já não está mais sozinho. E um dia, olhando para trás, você vai ver que mesmo nos momentos mais escuros, havia uma luz pequena, talvez, mas real. Uma luz que se chamava Jesus.